Alguma coisa dentro de Arkon se partiu. A mente dele se torceu sob o peso do luto, do desespero e da obsessão. Para voltar ao meu rei, pensou ele, eu vaguei pelo próprio inferno. Aquilo já não soava mais como um juramento. Soava como a confissão de um homem que já tinha ido longe demais para voltar sendo o mesmo. Você finalmente veio até mim, sussurrou ele, encarando a frente com os olhos trêmulos como se realmente acreditasse que a figura diante dele era aquela que vinha perseguindo esse tempo todo. Os Unters modernos que presenciaram aquele momento sentiram um arrepio subir pelo corpo. A pressão que saía de Arkon era aterrorizante, pesado bastante para até respirar ficar difícil. Ainda assim, ele abaixou a cabeça com devoção absoluta e disse, por favor, perdoe este servo infiel por ter chegado tão tarde, Sua Majestade. Sua Majestade, repetiu Arkon mais uma vez, e a essa altura já estava dolorosamente claro que ele não via mais a realidade. Ele tinha caído completamente sob o domínio da alucinação, e o que quer que estivesse diante dele em sua mente já tinha se tornado mais importante do que tudo ao redor. Eu me tornarei sua espada, declarou Arkon com convicção fanática, e vou apagar até o último dos seus inimigos. Já não restava hesitação nenhuma nele agora, só submissão total à ilusão que consumia sua mente. Lioisiol ficou tão horrorizado que, por um segundo, nem conseguiu forçar as palavras para fora da boca. A garganta dele secou ao ver a intenção assassina de Arkon se espalhando em direção a todos ao redor. Arkon, ele está mirando em todos nós, percebeu. Meu Deus, por que agora? Por que isso tinha que acontecer numa hora dessas? Bod gritou em alarme, com a voz quase falhando. Capitão! Capitão, você tá bem? Perto dali, Leonie e Belucy só conseguia encarar a cena, atônita, incapaz de processar como tudo tinha piorado tão de repente. O quê? Por que ele tá agindo assim do nada? Gritou Leonie, com o pânico crescendo na voz. Ele perdeu completamente o juízo. Ficou maluco. O choque no rosto dela deixava claro que ela ainda não conseguia aceitar o que os próprios olhos estavam mostrando. Ela tentou intervir por instinto. Irmã, não fala isso, alguém começou, mas a tensão engoliu o resto. Enquanto isso, Lioisiol estava suando tanto que parecia que o corpo inteiro tinha sido encharcado. Droga, de todas as pessoas que podiam ser possuídas, por que tinha que ser justamente o Arkon? Ele gritou por dentro. Grandfel Claudiarpeus Romeu ficou ali observando o estado perturbado de Arkon com um rosto estoico e impossível de ler. Ele não entrou em pânico, e também não recuou. Apenas observou, como se estivesse tentando entender a natureza exata do que estava acontecendo por trás daquela loucura. Tem alguma coisa muito errada, pensou ele. Dependendo da situação, dominação mental pode ser muito mais complicada do que uma simples maldição. Então, sem qualquer aviso, Arkon sumiu de vista. No instante seguinte, reapareceu num borrão, lançando um golpe letal direto em Grandfel com uma velocidade assustadora. Grandfel Claudiarpeus Romeu, alguém gritou. No último segundo possível, Nantaeme interceptou o golpe e bloqueou bem a tempo. Depois de desviar o ataque à força, ele se virou imediatamente para Lioisiol com cara de quem queria muito ser reconhecido pelo que tinha acabado de fazer. Irmão Lioisiol, você tá bem? Perguntou Nantaeme rapidamente, meio preocupado e meio caçando elogio. Mas Grandfel Claudiarpeus Romeu virou o rosto antes que Lioisiol pudesse responder. Romeu lançou para Nantaeme um olhar tão afiado e frio que parecia capaz de cortar aço. O significado veio na hora e era impossível de confundir. Nantaeme fechou a boca no mesmo instante, com toda a confiança escoando dele num segundo. O irmão mais velho dele soltou uma risadinha ao ver a cena, claramente se divertindo com a rapidez com que Nantaeme tinha murchado diante daquele olhar. Nantaeme, não força, provocou o irmão dele. Nantaeme só deu de ombros como se não fosse nada demais e disse, eu só estava preocupado com a segurança do irmão Lioisiol. Mesmo assim, a irritação continuou no ar. Ainda assim, quem é você para se meter em como eu lido com Lioisiol? Era o que o clima parecia dizer. Ah, ótimo, murmurou alguém. Ele ficou puto. E agora, o que a gente faz? Sério, ele parece mesmo ofendido, sussurrou outra voz.
Como é que a gente conserta isso? Mas Lioisiel mal ouviu qualquer coisa. A mente dele tinha ficado presa naquela estranha luz mágica que ele tinha visto antes. Então, de repente, os pensamentos dele se encaixaram. Aquela luz! Se não fosse o Nantaemen, eu teria morrido agora há pouco, percebeu Lioisiel, com o coração ainda disparado. Ele olhou em volta rapidamente, alarmado. Onde está Arkon? Então o encontrou, travado num confronto violento com Enoch Loren, aço batendo contra aço em meio a uma chuva de faíscas. No meio daquela troca feroz, Enoch gritou com toda a força dos pulmões: Capitão, por favor, acorde. Por favor, volte a si. A voz dele estava desesperada, cheia do medo de alguém tentando alcançar uma pessoa que já está escorregando para longe. Somos nós, seus homens, seus subordinados, gritou Enoch Loren de novo. Nós ainda temos que voltar para Sua Majestade juntos, não temos? O apelo veio do fundo do coração, como se as palavras certas pudessem de algum jeito puxar Arkon de volta da beira do abismo. Arkon cerrou os dentes com tanta força que chegava a doer de olhar. Silêncio, rosnou ele. Depois rugiu como uma fera selvagem, num som tão cheio de raiva e distorção que mal parecia humano. Como ousam demônios imundos como vocês falarem de Sua Majestade? Berrou Arkon, com os olhos ardendo de ódio e confusão. Ele já não via aliados diante dele, só inimigos usando rostos familiares. Enoch Loren e Bod ficaram paralisados, sem acreditar. Demônios, repetiram, atônitos. Capitão, você realmente acha que somos demônios? Somos nós. Mas a mente de Arkon já tinha se afastado demais da realidade. E agora vocês se atrevem a zombar da minha honra como cavaleiro, rosnou ele, vendo traição onde não existia nenhuma. Ele balançou a espada grande com uma força esmagadora, num golpe tão pesado que até o ar pareceu gemer. Já não tenho mais paciência para as mentiras de vocês, trovejou, despejando toda a fúria naquele ataque. Então Lioisiel entendeu de repente. Aquela luz, essa deve ser a chave. Mas ele não teve tempo para pensar mais. Arkon investiu contra o grupo de frente, com os olhos queimando numa loucura tão intensa que ele parecia menos um homem e mais um desastre ambulante. Cuidado, ele vem aí, gritou alguém. Uma onda de choque violento explodiu para todos os lados no momento em que o ataque de Arkon acertou, espalhando poeira e destroços por todo o canto. Nantaemen gritou em pânico enquanto o impacto sacudia a área inteira. Cuidado, alguém berrou. Esse é exatamente o tipo de reviravolta insana que você esperaria num manha de Levelle. Mesmo no meio do terror, o absurdo da situação era impossível de ignorar. Sem outra escolha, todos foram forçados a lutar contra o próprio aliado em quem tinham confiado até poucos instantes antes. Mas Arkon atacava com uma selvageria aterrorizante, como um homem completamente possuído e movido por algo muito além da razão. Cada golpe que ele lançava parecia impossivelmente pesado, como se cada ataque carregasse o peso de uma montanha desabando sobre eles. Tudo o que eles conseguiam fazer era se defender e tentar sobreviver. O poder avassalador de Arkon os empurrava para trás passo a passo, e realmente parecia que ele pretendia massacrar cada um deles sem hesitar. Aos poucos, o desespero começou a entrar no coração de todos naquele campo de batalha. A sensação de que eles talvez não sobrevivessem àquilo estava ficando cada vez mais difícil de ignorar. Os ataques de Arkon eram tão destrutivos que o próprio chão rachava sob eles. Pedras se partiam, terra voava, e ondas de choque se espalhavam a cada golpe, deixando todo mundo machucado, exausto e lutando para continuar de pé. Você tá bem? Gritou um deles no meio do caos. Tô bem, foi só um arranhão, veio a resposta forçada. Mas isso não confortava ninguém. Depois de só alguns poucos confrontos, o time já estava em péssimo estado, espalhado e quase quebrado pelo ataque implacável de Arkon. Ajuda! Alguém me ajuda, eu tô preso embaixo dos escombros, gritou uma pessoa. Tem ealeira aí? A gente precisa de um ealeira aqui. Outra voz respondeu, eu tô bem. Vai ver primeiro o Enoch e o Nantaemen. Enquanto isso, Nantaemen segurava a cabeça enquanto uma dor brutal martelava dentro do crânio.
Aquele monstro maldito, murmurou entre os dentes. Ele nem é mais um homem. É um desastre natural ambulante, disse Nantaemin com amargura, forçando as palavras para sair. O irmão dele olhou na hora, alarmado. Nantaemin, você se machucou. Mesmo com dor, Nantaemin balançou a cabeça. Não, tô bem. Mas então, de uma vez só, todo mundo ao redor congelou. Os olhos dele se arregalaram em puro choque diante do que tinham acabado de ver. Grandfel Claudiarpeus Romeu tinha segurado a lâmina de Arcon com a mão nua. Sem arma. Sem escudo. Só uma mão aberta parando aquele golpe monstruoso como se não pesasse absolutamente nada. Enoch Loren, Bod e os outros só conseguiram ficar ali, em silêncio total, com os corpos travados pela incredulidade. Ele tinha parado o ataque em potência máxima do capitão enlouquecido com nada além de um movimento casual do pulso. Parecia sem esforço, tão sem esforço que isso, de algum jeito, era ainda mais assustador. Que tipo de força absurda e monstruosa era essa? Até os espectadores assistindo ao recap de manhã ao vivo pelas telas ficaram completamente sem palavras. Enquanto isso, Lioisiel gritava por dentro, por favor, só não me mata também. Mas o próprio Arcon estava ainda mais chocado do que qualquer outra pessoa. Ele ficou imóvel, incapaz de entender o que estava vendo. Na visão distorcida dele, todos ao redor ainda pareciam feras imundas torcidas pela corrupção, todos, menos Grandfel. Só Grandfel brilhava com uma luz branca intensa, pura e ofuscante, como algo que jamais tinha sido manchado. No meio de todas essas abominações repugnantes, perguntou Arcon com a voz abalada, como a sua alma pode estar tão completamente limpa? Havia desconfiança no tom dele, mas também confusão genuína, porque o que ele via em Grandfel simplesmente não fazia sentido nenhum para ele. A pergunta de Arcon deixou Grandfel tão confuso quanto. Ele franziu levemente a testa, claramente nada impressionado com a lógica daquela acusação. Como eu vou saber? Respondeu Grandfel de forma seca, quase irritada. Não é como se eu pudesse ver qualquer loucura que você está vendo. Mas então uma percepção repentina o atingiu como um raio. Será que esse era o efeito passivo da classe Demon Hunter nesse manha de Levelin? O pensamento mal tinha se formado quando a intenção assassina de Arcon voltou a explodir com força, enchendo o ar com uma pressão mortal. Revele sua verdadeira identidade, exigiu ele com uma voz fria o bastante para gelar o sangue, ou minha lâmina vai arrancar a resposta de você. Grandfel entendeu a situação na mesma hora. Ficar em silêncio significava morrer. Ele não tinha espaço para hesitar agora, precisava inventar uma história convincente, e precisava fazer isso rápido. Droga! Os pensamentos de Lioisiel giravam descontrolados em puro pânico, cada um mais alto e mais desesperado que o outro. A mente dele corria tão rápido que parecia que ia se despedaçar por conta própria. Acabou. Eu tô ferrado. Ele tinha ficado tão chocado que, de início, nenhuma palavra saiu da boca. E ainda assim, de algum jeito, continuava mantendo aquela fachada rígida e nobre por fora. Arcon deu mais um passo à frente, com a aura assassina dele queimando mais forte a cada passo, como um fogo pronto para engolir tudo à frente. Você se recusou a responder, disse Arcon, com a voz baixa e perigosa. Lioisiel tremeu sem conseguir evitar, lutando para não deixar a expressão quebrar sob aquela pressão. Espera, ele tá falando comigo ou com o personagem que eu tô interpretando? Lioisiel se perguntou, entre confusão e terror. Mas a paciência de Arcon já tinha acabado. Isso já não importa mais, rosnou o cavaleiro. Eu mesmo vou arrancar a verdade de você. Lioisiel gritou por dentro. Espera, calma, calma aí. Quase por puro instinto, Grandfel ergueu uma mão na direção do cavaleiro enfurecido, como se aquele único gesto pudesse de algum jeito impedir o desastre de cair em cima dele. Esse movimento fez o velho cavaleiro parar por um breve segundo. A hesitação foi mínima, mas existiu. O que significa isso? Pensou Arcon, mesmo com a fúria ainda fervendo dentro dele como uma tempestade prestes a explodir. Você está zombando de mim? Exigiu Arcon. Tentando me enganar com truques baratos?
Mas, enquanto encarava o homem diante dele, os olhos foram descendo até o peito do outro, e um lampejo de confusão começou a nublar a raiva queimando no olhar dele. O olhar dele se fixou em um detalhe minúsculo. Um botão. Não, não era só um botão. Havia algo familiar ali, algo importante o bastante para parar até o impulso assassino dele. Aquilo era a insígnia da Magic Tower, um brasão concedido pessoalmente por Sua Majestade. Não era um enfeite comum. Era prova de reconhecimento real, e aos olhos de Arkon aquele símbolo tinha um peso enorme. Era a marca de alguém que tinha salvado inúmeras vidas, um símbolo de serviço e honra que não podia ser usado de qualquer jeito. Para Arkon, aquilo não era decoração, era sagrado. Nós, os cavaleiros jurados à causa de Liu Eziol, fizemos um juramento eterno de servir aquele que carrega esse brasão, Arkon se lembrou. As palavras voltaram para ele como um voto gravado nos próprios ossos. Num instante, a intenção assassina de Arkon desapareceu como se nunca tivesse existido. Liu Eziol, nós seremos sua espada e seu escudo, disse ele. As memórias voltaram todas de uma vez, limpando a mente dele como uma tempestade violenta se desfazendo de repente. Liu Eziol piscou, atônito, mal acreditando no que tinha acabado de ouvir. Será que ele realmente se libertou da loucura? Pensou Liu Eziol, ainda abalado com a mudança repentina. Por fora, Granfell continuava composto e digno como sempre, mas por dentro uma onda gigantesca de alívio já tinha passado por ele. Como esperado, a verdadeira nobreza reconhece a verdadeira nobreza, declarou Granfell com uma compostura impecável. Eu não tenho hostilidade contra você. Sou seu aliado. Estamos ligados pelo código da nobreza genuína. Ele entregou essa frase com tanta confiança que quase soou natural. Então, bem no meio daquela tensão, uma janela brilhante do sistema apareceu com um som. Skill, etiquete aumentou. Liu Eziol quase enlouqueceu. A skill realmente subiu de nível por causa disso? Por ter saído falando qualquer coisa no meio de um desastre de vida ou morte? Nem ele conseguia acreditar direito. Etiquete LV2 alcançado. Novos efeitos desbloqueados. Antes mesmo que ele tivesse a chance de checar os efeitos ou os status atualizados, a expressão de Arkon mudou outra vez. Ele sentiu a atmosfera ao redor mudar de um jeito que deixou seus nervos em alerta na hora. Ele se virou de uma vez e rugiu, Liu Eziol. Se proteja, gritou Arkon com urgência. Essa energia demoníaca está tentando te escravizar de novo. Mas o aviso de Arkon chegou um segundo tarde demais. A ameaça já tinha começado a se mover. Liu Eziol assistiu horrorizado enquanto sombras distorcidas avançavam direto nele como pesadelos vivos. Então alguma coisa mudou. Diante dele estava um homem irradiando um perigo catastrófico, envolto em uma escuridão sufocante tão densa que parecia que o próprio ar ao redor tinha virado veneno. O que é isso? Pensou Liu Eziol. Eu tô vendo o mundo mental dele? Uma alucinação criada por magia negra? A pergunta o atingiu em cheio enquanto encarava aquela figura estranha. Quem quer que fosse aquele homem, ele claramente estava no centro da corrupção. O homem tremia com uma raiva tão violenta que parecia pronta para explodir fisicamente para fora dele. Ele usava roupas exóticas de um rei estrangeiro ou governante tribal, adornadas com ornamentos dourados sem preço. Mas aquelas decorações antes gloriosas agora estavam rachadas e sem brilho, como restos quebrados de uma era caída. Então a figura falou, com a voz tremendo de uma dor e um desespero tão profundos que até o ar ficou mais pesado. Eu só queria proteger meu reino. Granfell não desviou o olhar. Ele observou o fantasma tomado pela tristeza sem vacilar, enquanto aquela história trágica começava a se revelar diante dele. Meu precioso reino de Yusra, disse o fantasma. Uma história triste começou a aparecer pedaço por pedaço. Aquela já tinha sido uma terra abençoada com tudo, mares ricos, solo fértil e montanhas brilhando com joias, como se a própria terra tivesse sido favorecida pelos céus. Nós vivíamos em paz. Negociávamos com os outros e dividíamos o que tínhamos. Mas então os de fora chegaram. O povo de Yusra, junto com seu rei,
recebeu os estrangeiros de braços abertos e com o coração sincero. Em troca, essa bondade foi paga com invasão e aço. Um povo que só conhecia a paz ficou indefeso diante daqueles que viviam para a guerra. Eles não tinham chance contra invasores que vieram não para negociar, mas para tomar. O reino caiu em uma única noite de fogo e sangue. Parado diante dos restos em chamas da própria terra natal, o rei Akuna só conseguia encarar aquilo sem acreditar, vendo tudo que tinha jurado proteger virar ruína. A voz dele falhou de dor. Por quê? Por que nos massacrar desse jeito? Se vocês queriam nosso ouro e nossas joias, nós teríamos dado tudo livremente. O invasor apenas riu, um som áspero e vazio, sem qualquer traço de humanidade. Dar, zombou ele. Por que implorar pelo que a gente pode simplesmente tomar? Enquanto a coroa nobre dele se quebrava e caía no chão, Akuna caiu de joelhos em total desespero. E naquele momento mais baixo, quando tudo dentro dele estava se despedaçando, uma voz do abismo sussurrou suavemente na alma dele: por que esperar por caridade, quando você pode tomar tudo para si? Alguma coisa dentro de Akuna se partiu completamente. A dor dele escureceu e virou algo monstruoso, e o luto deu lugar à corrupção. Um poder sombrio aterrorizante explodiu para fora dele, violento e imenso, engolindo tudo ao redor como se a própria realidade estivesse sendo tingida de preto. E então a realidade voltou ao lugar. O rei corrompido, ainda preso naquele rancor antigo, avançou direto contra Granfell com força assassina. Akuna rangeu os dentes com tanta força que pareciam prontos para rachar. Os olhos dele brilhavam com pura loucura, selvagens e desesperados, como os de um homem que perdeu tudo, menos a obsessão. Meu, rosnou ele. Não pertence a mais ninguém. Só a mim. Granfell permaneceu firme diante do rei enlouquecido sem que nem o menor sinal de medo passasse pelo rosto dele. Ele puxou da memória os fragmentos de conhecimento e lore que já conhecia. Isso é Yusra, a lendária Ilha do Tesouro. As histórias diziam que joias já ficaram espalhadas por ali como se fossem pedrinhas, atraindo ondas e mais ondas de gente gananciosa atrás daquela riqueza amaldiçoada. Incontáveis homens sangraram, mataram e morreram por sequer provar um pouco daquela fortuna. O rei enlouquecido rugiu: esta ilha, este mar, até o céu acima dela, nada disso pertence a vocês. Tudo é meu. O rosto de Granfell endureceu em um desprezo aristocrático e gelado. Silêncio, disse Granfell com frieza. Sua voz é irritante, e suas maneiras são inexistentes. Akuna congelou, incrédulo. O quê? As próximas palavras de Granfell caíram como o martelo de um juiz. Riqueza material não passa de poeira espalhada pelo vento. Eu vou te ensinar uma última lição, disse Granfell, com a voz calma, mas absoluta, carregando um peso que fez até Akuna hesitar. Quando você deixar este mundo, o único tesouro que levará consigo será o orgulho que permaneceu no seu coração. Akuna tremeu com uma nova onda de fúria, porque aquela única frase tinha cortado mais fundo do que qualquer lâmina. O que foi que você disse? Rugiu Akuna. O choque da declaração de Granfell despedaçou a ilusão ao redor deles, e Lioziol foi arrancado com violência de volta para o mundo físico. Lioziol correu na mesma hora para o lado de Granfell, com o pânico estampado no rosto e claro na voz. Lioziol, o que está acontecendo? Alguém gritou em alarme, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O demônio tá mexendo com sua mente de novo? Perguntaram. Granfell não respondeu. Ele apenas ficou encarando o magnífico castelo dourado erguido diante deles. A fundação determina toda a estrutura, pensou. Então ele concentrou o poder espiritual no braço e focou. Eu não preciso de muito. Só de um golpe preciso. Ele liberou a energia em um único movimento. Não foi alguma explosão chamativa e avassaladora. Foi algo muito mais controlado, uma ruptura perfeitamente calculada, mirando exatamente no ponto que mais importava. Na mesma hora, finas rachaduras em forma de teia apareceram pelas paredes do castelo. Depois elas se espalharam rapidamente, correndo estrutura abaixo e alcançando até a rocha base debaixo dele.
Suspiros de choque se espalharam por todo o campo de batalha enquanto as pessoas assistiam aquele dano impossível avançando diante dos olhos delas. A Explorers Alliance e as guildas ao redor só conseguiam encarar em total incredulidade. Meu Deus, sussurrou alguém. De volta à estação, o diretor da Aena News e todos os repórteres ao redor dele ficaram travados diante dos monitores, praticamente de boca aberta. O caos explodiu por toda a parte. As muralhas da cidade, olhem para as muralhas, gaguejou o repórter, tentando narrar algo que nem deveria ser possível em primeiro lugar. Então uma voz murmurou pela transmissão ao vivo, quase entre admiração e descrença. Ele chamou a atenção do servidor inteiro. Isso é um monstro, soltou o repórter, com a voz saltando de pura empolgação enquanto aquela cena inacreditável se desenrolava bem na frente dele. A fortaleza está desmoronando. Lioi prendeu a respiração enquanto uma forte onda de exaustão tomava conta dele. Uau, isso queimou mana pra caramba, mas eu ainda não zerei. Nem de longe. Eu só preciso de um segundo para respirar. Só um instante. Mas Grandfell não deu essa chance. A voz dele cortou o ar como uma ordem absoluta. Erga-se. Então ele se virou para o inimigo e falou de novo. Você aí. Lioi se assustou, confuso, com os pensamentos travando. Espera, e agora? A condenação de Grandfell ecoou pelo campo de batalha como um trovão. Olhe ao seu redor. Seus soldados deram a vida para proteger sua horda, e isso é tudo que restou. Eles estão caídos aí, apodrecendo onde tombaram, enquanto você se agarra a bugigangas inúteis como um tolo faminto. E ainda ousa se chamar de governante sábio? A cuna finalmente explodiu. Chamas infernais irromperam do corpo dele num surto violento, e uma sombra demoníaca grotesca surgiu e o engoliu por completo, como se a própria escuridão tivesse tomado posse dele. Você ousa, gritou a abominação para Grandfell com uma voz quebrada e cheia de fúria. Ainda assim, Grandfell só ficou ali, de braços cruzados, calmo e totalmente indiferente. Você ousa destruir minhas muralhas, a minha propriedade, rosnou o demônio, com a voz distorcida e tremendo de raiva. Você não teme a encarnação da ganância? Um dos 7 pecados capitais. Humano tolo. Um tsunami de energia sombria avançou, gigantesco o bastante para engolir todo o campo de batalha e afogar Grandfell junto com todos ao lado dele. Eu vou devorar tudo. Ninguém escapará da minha fome. Nenhum de vocês. Nantmin e Lioioli foram engolidos na hora pela miasma sufocante. Nama-Imen cerrou os dentes com tanta força que parecia que iam quebrar. Droga, essa pressão é absurda. Lioioli lutava só para continuar de pé. Mantenham a linha. Ativem agora a resistência à magia sombria, mas o corpo dela não obedecia. Sua respiração falhou, e seus pulmões começaram a travar. Isso é insano. Eu não consigo respirar. Está me esmagando por todos os lados. Eu não vou aguentar por muito mais tempo. Acima de todos, a risada do demônio ribombou pelo ar como um terremoto abrindo a terra ao meio. Você e seus soldadinhos patéticos, zombou o demônio. Vou transformar cada um de vocês em guardiões mortos-vivos. Vocês vão proteger meu tesouro por toda a eternidade. Esse era o verdadeiro horror da ganância, um pecado tão corrupto que não matava só o corpo, mas consumia a própria alma. As mãos de Naaman tremeram quando ele olhou para sua espada larga. Não, se esse vai ser o nosso destino, então é melhor acabar com tudo agora mesmo. O julgamento dele começou a desmoronar sob o peso esmagador do desespero. Mas, pouco antes de cair por completo, uma voz cortou a escuridão como uma lâmina sagrada. Já chega. O rugido de Grandfell despedaçou o pesadelo num instante, trazendo a guilda berserqueira e os cavaleiros de volta à razão, como se um feitiço tivesse sido quebrado à força. A multidão não conseguiu fazer nada além de assistir em silêncio absoluto, atônita demais até para sussurrar enquanto a batalha alcançava um novo nível aterrorizante. O guerreiro de cabelo prateado, o mesmo homem que acabará de arrancar todo mundo daquele torpor idiota, agora estava sozinho diante de um pesadelo vivo. O demônio da ganância rugiu em descrença,
com uma voz tão violenta que parecia sacudir o próprio céu. Você, como isso é possível? Como um mero humano invadiu minha mente? Eu sou o avatar da avareza, um dos 7 pecados capitais, mas Grandfell Claude Arpeggio Romeu interrompeu com uma precisão fria e implacável. Não. Sua verdadeira natureza não é nem maligna, nem gananciosa. O demônio congelou onde estava, abalado pela primeira vez. O quê? Então o alerta do sistema soou. Seleção de sacrifício concluída. Grande ritual de exorcismo iniciado. A skill explodiu na mesma hora, espalhando força sagrada por todo o campo de batalha. Ela protegeu os aliados contra efeitos de status e prendeu o demônio dentro de um círculo de purificação sem nenhuma rota de fuga. Grandfell Claude Arpeggio Romeu ergueu uma esfera ofuscante de energia sagrada e falou com autoridade solene. Desperte do seu sono, último rei de Yusra. Incontáveis feixes de luz branca pura caíram sobre o demônio sem parar, sem dar espaço para desviar e sem chance de fugir. Grandfell Claude Arpeggio Romeu observava com frieza absoluta, com um rosto indecifrável mesmo quando a esfera brilhante se despedaçou em sua mão. Era hora de corrigir os pecados e erros que tinham ficado para trás no passado, não importava o quanto estivessem enterrados. O demônio debochou com desprezo escancarado. Não me faça rir. Seus truquezinhos não significam nada para mim. Mas então, no instante seguinte, ele congelou completamente. Lá no fundo do abismo negro da própria mente, Akuna estendeu a mão em direção à luz. Seu rosto estava tomado por uma tristeza tão profunda que parecia não ter fim. Isso é poder divino? Pare, por favor, pare. A luz branca o engoliu por completo e começou a queimar a corrupção que o havia consumido. E, no meio daquela agonia insuportável, uma memória dolorosa começou a emergir lentamente. Meu castelo, meu reino, tudo caiu, Akuna. No momento em que esse nome foi pronunciado, o demônio negro se despedaçou em incontáveis fragmentos de sombra e poeira. A batalha tinha acabado. Os membros da gangue Y só conseguiam ficar ali parados, encarando, completamente atordoados pelo poder avassalador de Grandfell Claude Arpeggio Romeu. O repórter e a diretora Aina estavam tão congelados quanto, com os olhos grudados na transmissão ao vivo. Pelo mundo inteiro, os espectadores ficaram boquiabertos com a escala aterrorizante das habilidades de Grandfell Claude Arpeggio Romeu. E no momento em que o repórter viu a silhueta majestosa de Grandfell Claude Arpeggio Romeu na tela, ele simplesmente surtou. Vocês viram isso? Sucesso! Ele gritou, sem acreditar. E então, no meio dos destroços da fortaleza arruinada, uma figura solitária começou a surgir lentamente. Era Akuna, enfim restaurado à sua verdadeira forma humana, livre da escuridão monstruosa que o havia consumido. O repórter entrou em modo total de hiperatividade enquanto atualizava a transmissão. Aquilo já não era só mais uma notícia de última hora. Para qualquer canal de recap de mana, aquilo era o auge do século. As conquistas de Liyue estavam subindo numa velocidade ridícula. E ali no campo de batalha, Akuna caiu de joelhos diante de Grandfell Claude Arpeggio Romeu. Despertando do que parecia um pesadelo sem fim, ele tremia violentamente. Impossível, eu tinha certeza de que tirei a própria vida para selar aquele mal. Não. Grandfell Claude Arpeggio Romeu, ele corrigiu com naturalidade. Você lutou contra isso. Mas então o chat do sistema explodiu de repente em spam, forçando-o a parar por um breve segundo. Que caos é esse agora? Tanto faz. Ele escolheu ignorar aquela enxurrada de barulho. A verdade logo se revelaria. Mais importante, onde estava o loot? Por que não tem nenhum item dropado? Assim que esse pensamento passou pela mente dele, Akuna finalmente falou. Eu não sei como sobrevivi, mas obrigado. De verdade. Você salvou a minha alma. Alerta. Missão oculta ativada. Tempo restante, 9 segundos. Grandfell Claude Arpeggio Romeu congelou no lugar. 9 segundos? O limite de tempo era absurdo. A janela do sistema piscou com detalhes urgentes diante dele.
O rei buscou a morte para impedir o pecado, e sua vontade de continuar vivendo foi completamente destruída. Objetivo: lembrá-lo de sua identidade como soberano de Yusra. Dica: apresente a coroa ao rei. Grandfell. Cláudia arpegiu. Romeu sentiu a compostura dele rachar por dentro. Uma missão oculta é ótima e tudo mais, mas uma coroa? Sério? Que coroa? Onde eu vou arrumar algum artefato real em 5 segundos? Enquanto o cronômetro continuava correndo, o cérebro de Lioy entrou em overdrive. Pensa. Pensa agora. E então, naquele momento desesperado de vida ou morte, um estalo de percepção o atingiu. Ele abriu freneticamente o inventário. Estava lá. Treasure of the Fallen Crown Island. Esse era o item-chave da missão. Afinal, ele veio daquela missão anterior. Uma misteriosa luz branca envolveu Grandfell. Cláudia arpegiu Romeu, e pela primeira vez a esperança apareceu claramente. Ele finalmente soltou um suspiro que nem tinha percebido que estava prendendo o tempo todo. Enquanto isso, o repórter estava praticamente tremendo de empolgação. Ele deu zoom no exato momento em que o NPC Akuna se ajoelhou diante do jogador. Quem é esse homem saindo dos destroços do pecado capital? Ele é um resquício do demônio ou uma ameaça totalmente nova? E bem quando o repórter continuava especulando sem parar, Lioyol puxou o artefato do vazio do seu inventário. A quilômetros dali, Square e seu capanga encaravam a transmissão de boca aberta. Square tremia, com os olhos arregalando no instante em que reconheceu o objeto. E isso é uma coroa. Quando o Granful Cloud arpegiu Romeu materializou o item, um clarão brilhante explodiu para todos os lados. Quando a luz baixou, uma majestosa coroa cravejada de joias foi revelada. Com graça solene e absoluta convicção, ele a ofereceu ao seu legítimo dono, Akuna. Akuna ficou olhando, em silêncio e em choque. Ele nunca imaginou que veria novamente seu direito de nascença. No momento em que seus dedos tocaram a coroa, uma suave aura azul o envolveu. Ele abaixou o olhar para as próprias mãos, atônito ao sentir sua vitalidade começar a voltar. Sistema: missão oculta concluída. Lioy enxugou mentalmente o suor da testa. Essa foi por muito pouco. Eu não peguei esse trambolho matando aquela tartaruga gigante? Eu realmente achei que fosse só lixo de vendedor de alto nível, mas no fim era um item obrigatório da missão o tempo todo. Ainda bem que guardei. Sistema: todas as condições satisfeitas. O segredo do arquipélago de Yusra foi revelado. Grandfell Cloud arpegiu Romeu piscou ao ver a mensagem. Aquilo era gigantesco. E no instante seguinte, todos os jogadores desse mundo de Leveling Mana receberam exatamente a mesma notificação global. Alguém finalmente tinha desvendado o mistério dos High Rankers do arquipélago. Nantaime e Li Royoli ficaram completamente em choque. Que diabos está acontecendo? Juno? Dan rugiu de raiva, incapaz de aceitar o que estava vendo. Eu não aceito isso. Quem impôs isso? A fenda foi conquistada? Qual guilda fez isso? As perguntas explodiram por toda parte, mas então os sussurros começaram a se espalhar rápido. Não foi uma guilda. Foi uma pessoa só. A comunidade inteira entrou em caos. Um batedor da guilda XN correu para reportar, enquanto o Guildmaster LC apenas soltou uma risada seca ao ver a janela do sistema pairando diante dele. Os espectadores invadindo a live da Gangue Y estavam em completo caos, lotando o chat de spam e praticamente entrando em revolta enquanto exigiam respostas de qualquer um que pudesse explicar o que estavam vendo. Mas o jovem streamer só conseguia ficar ali parado, em transe, completamente congelado diante do espetáculo de tirar o fôlego que se desenrolava na frente dele. Então o repórter finalmente recuperou a voz e gritou: "Isso é uma mensagem mundial! Estão me ouvindo? Essa notificação está sendo transmitida agora mesmo para cada jogador na Terra. Não é só para a gente. Todo mundo está vendo isso!" Ao mesmo tempo, banhado pelo mana azul radiante que transbordava de Akuna, Grandfell Cloud arpegiu Romeu estreitou os olhos contra aquele brilho avassalador. Do que eles estão falando afinal? Está claro demais para ler o chat direito.
Espera, alguém descobriu os segredos? Eles estão mesmo falando de mim agora? Então, sem qualquer aviso, a terra soltou um gemido profundo e doloroso. Fendas enormes rasgaram o chão, e pilares gigantes de luz azul dispararam para o alto, cortando o céu como lanças divinas. A ilha inteira começou a tremer, se mover e mudar de forma diante dos olhos deles, como se uma força antiga enterrada ali embaixo tivesse finalmente despertado. O esquadrão da noite ficou ali como estátua, sem conseguir processar a grandiosidade absurda do que estava acontecendo. Uma lenda que eles achavam que pertencia ao passado estava ganhando vida bem na frente deles. O antigo reino estava se erguendo outra vez. Pelos deuses, sussurrou Akuna, com lágrimas se formando nos olhos. As ruínas enterradas sob a terra, meu lar, o grande reino de Yusra, voltou a viver. No meio da tempestade de poeira e destroços destruídos, um palácio dourado começou a surgir lentamente, brilhando como uma joia sagrada no coração da Floresta Verde. Era o reino do sol eterno, da riqueza sem fim e da paz que um dia pareceu perdida para sempre. Sistema, nova área descoberta, o reino de Yusra. O diretor de notícias da AN derrubou o café de puro choque, encarando a transmissão de olhos arregalados. Vocês estão vendo isso? Me diz que vocês estão vendo isso. No chão, o repórter observava Kuna e Granfell Cloud Arpeggio Romeu parados no meio do pátio dourado. O instinto do diretor gritava que aquilo era o furo da década, talvez até maior. Um segredo gigantesco estava prestes a vir à tona. Seu idiota, para de tirar foto, latiu o diretor pelo comunicador. A gente precisa de vídeo ao vivo agora. O repórter entrou em pânico. Não dá. O sistema está bloqueando o sinal. Então vai correndo até lá se precisar. Mexe esse traseiro. Tô indo. No meio de todo aquele caos, Granfell Cloud Arpeggio Romeu continuava parado ali com a expressão fria e estoica de um deus. Mas por dentro, Lioy estava surtando completamente. Ele ergueu o olhar para Kuna, que agora flutuava no ar como uma divindade recém-acendida, e seus pensamentos gritaram em total incredulidade. O quê? Que diabos está acontecendo agora? Sério, que situação é essa? Então Akuna de repente caiu de joelhos diante de Granfell. Com graça solene e a dignidade de um governante caído, ele declarou, eu sou Akuna, o último monarca do reino de Yusra. No mesmo instante, uma notificação do sistema apareceu diante deles. Granfell foi reconhecido como o benfeitor de Yusra. Sua afinidade e influência dentro do domínio restaurado subiram a um nível que parecia atravessar os próprios céus. Em resposta, a característica oculta Authority of Yusra foi ativada na mesma hora, irradiando uma força esmagadora diante da multidão em choque. Akuna abaixou profundamente a cabeça, e quando falou, sua voz tremia de gratidão. Ofereço meus eternos agradecimentos ao meu Salvador e ao Salvador desta terra. Namin só conseguiu encarar a figura ajoelhada, sem reação. Espera, esse é mesmo o rei de Yusra? Uma integrante da guilda Burke mordeu o lábio enquanto olhava para o protagonista com interesse evidente. Droga, ele é gato demais. Será que eu tento seduzir ele? Lioy lançou um olhar gelado bastante para congelar o inferno. Cala a boca. Quer morrer? A cena inteira estava ficando ainda mais insana. Enquanto o chat da live explodia e os aventureiros continuavam parados no lugar, o antigo rei permanecia ajoelhado sem se mover. Lee Royal ficou ali duro como uma tábua, tão sobrecarregado pelo absurdo daquele momento que não conseguia nem soltar uma palavra direito. Akuna voltou a falar, dessa vez com profunda reverência e um respeito solene e silencioso que tomou conta do ar. Por este humilde servo, posso pedir o seu nobre nome? No momento em que ouviu aquilo, Lioyol sentiu o estômago afundar em pânico. Preciso me acalmar, disse a si mesmo. Mesmo que o reino dele tenha caído, um rei continua sendo um rei. Eu devia mostrar o devido respeito aqui. Mas Granful não parecia se importar nem um pouco com isso. Ele respondeu com uma voz curta e seca. Lioy. A multidão soltou um suspiro de choque ao mesmo tempo. Ele não usou o título, honorífico nem qualquer forma respeitosa.
Mas Akuna não mostrou o menor sinal de ofensa diante daquela resposta direta. Em vez disso, respondeu com uma sinceridade elegante, com a expressão calma e cheia de gratidão. É uma honra. Vou gravar esse nome na minha alma e passá-lo adiante por toda a eternidade. As pessoas que assistiam ficaram em silêncio mais uma vez, completamente sem chão pela segunda vez seguida. Esse cara é educado demais, pensou Liyue com um deboche interno. Normalmente, Granfell age como se estivesse acima de todo mundo, mas agora ele estava parecendo absurdamente indiferente. Realmente, ele era um personagem bem estranho. Liyue concordou em silêncio com esse pensamento. Namin soltou um suspiro impotente. Liyue, sinceramente, acho que ele não liga nem um pouco para a autoridade real. Então Akuna continuou falando. Quando o grande pecado me consumiu, meu benfeitor me disse, está na hora de corrigir os seus erros. No instante em que ouviu a própria frase dramática sendo repetida na frente de todo mundo, Liyue quis sumir num buraco e se enterrar vivo. Ele puxou o próprio cabelo de pura vergonha. Por favor, para de me citar. Por favor. Mas o rei estava completamente levado pelo momento. Depois de ouvir essas palavras, eu decidi morrer junto com o pecado. Mas meu benfeitor me salvou, e devolveu a coroa às minhas mãos. O peso dessas palavras ficou pairando no ar. Por um breve instante, a imagem de Akuna pareceu se sobrepor à de um governante lendário de uma era distante. O rei voltou seu olhar sombrio para as ruínas, como se estivesse olhando ao mesmo tempo para o passado e para o futuro. Com uma voz baixa e quebrada, ele sussurrou, por quê? Por que você salvaria um governante fraco e incompetente que falhou com o próprio povo? Sua voz tremeu ainda mais. O que mais você poderia esperar de mim? Granfell permaneceu em silêncio, imóvel como uma estátua, enquanto o rei recém-desperto derramava a dor enterrada no coração. Enquanto isso, no fundo da selva tropical, Square corria como se a própria vida dependesse disso, abrindo caminho entre arbustos e raízes com puro desespero. Seus subordinados vinham logo atrás, completamente confusos e mal conseguindo acompanhar aquela explosão repentina de urgência. Guildmaster, por que a gente está correndo? Gritou um deles. Square nem diminuiu o passo. Para de reclamar e mexe as pernas. Seus olhos brilhavam com ganância pura. Essa é a atualização mais recente da Arcana. Uma nação inteira nova. Yusra é literalmente uma mina de ouro esperando para ser saqueada até o fim. Enquanto dizia isso, uma ambição sombria e perigosa começou a criar raiz no coração dele. Você faz ideia do valor de uma nação nesse jogo? Cidades, vilas, mobs raros, dungeons escondidas e recursos brotando direto do chão. É absurdo. Quando esse reino for reconstruído, eu vou engolir tudo. A gente precisa chegar lá antes que qualquer outro ponha as mãos nisso. Um subordinado, ofegante, falou, espera, 5 minutos atrás você disse que nem queria ir. Square rebateu na hora, agora eu quero. Esquece tudo o que eu disse antes. De volta às ruínas, o clima entre Akuna e Granfell começou a mudar de novo. Por fim, Granfell quebrou o silêncio, e no momento em que ele falou, a atenção total de Akuna se voltou para ele. Eu tenho uma opinião, disse ele com uma voz calma e decisiva. Eu acredito que precisamos reconstruir o reino de Yusra. Akuna hesitou na mesma hora, e sua voz tremeu de incerteza quando o peso dessas palavras caiu sobre ele. Reconstruir? Isso realmente pode ser feito? O rei abaixou os olhos. Quem colocaria sua confiança em um governante que um dia virou a espada contra o próprio povo? A voz de Granfell cortou o ar com a frieza de gelo afiado. Então, a partir deste momento, proteja o que ainda resta. Esse é o seu dever como rei de Yusra. Se você quer corrigir seus erros e restaurar a honra que perdeu, então comece por aí. Eu vou te ajudar. Essas palavras simples atingiram em cheio o coração do rei, alcançando um lugar que o desespero quase tinha destruído. Akuna sorriu devagar. Era um sorriso verdadeiro, daquele que nasce de uma salvação real e não de um alívio vazio. Parece, disse Akuna baixinho, que meu benfeitor enxergou até o fundo da minha alma.
Lioyol forçou um sorriso tenso também, bem na hora em que outra janela do sistema apareceu diante dele sem qualquer aviso. Missão oculta. O rei desperto busca reconstruir Yusra e recuperar seu orgulho. As condições de conclusão estavam ocultas. Lioyol soltou uma risadinha amarga. Até esse sistema de mana recap está zoando com a minha cara agora. Akuna baixou a cabeça mais uma vez. Se essa é a vontade do meu benfeitor, então Yusra irá. Antes que ele pudesse terminar, uma voz alta de repente cortou o momento emotivo e despedaçou a atmosfera solene num instante. Era ele, e o impacto daquele momento foi forte o bastante para fazer todos os olhares se virarem de uma vez. A janela de ranking ainda pairava ali como prova do caos que tinha varrido o mundo inteiro. Square chegou ofegante, respirando com dificuldade, mas o sorriso no rosto dele era tão traiçoeiro quanto o de uma hiena. Um reino tão bonito quanto Yusra merece ser reconstruído, declarou ele sem a menor vergonha. Nós, da Second Sun Guild, ficaríamos honrados em oferecer nossa ajuda. Na mesma hora, a multidão explodiu em sussurros e comentários secos. Que diabos é isso? O Square está mesmo tentando roubar os holofotes agora? Isso sim é não ter vergonha na cara. Ainda assim, ignorando todos os insultos jogados na direção dele, Square continuou andando para frente com aquele sorriso falso e polido grudado no rosto. Vamos nos ajudar, disse ele suavemente, tentando soar amigável e útil. Então os olhos dele pousaram em Granfell. Ah, então você deve ser Lioy. Ouvi muito sobre você. O rosto dele parecia caloroso e acolhedor, mas por dentro seus pensamentos estavam rápidos e frios. Olhando para essa bagunça toda, esse tal de Lioy claramente é a peça-chave. Eu preciso cair nas boas graças dele, custe o que custar. Com isso em mente, Square se aproximou e estendeu a mão para um aperto de mãos. A Second Sun Guild sempre admirou você. Lioy, eu sou Square. É um prazer finalmente conhecer você. As pessoas que conheciam bem a personalidade de Granfell tiveram que segurar a risada. Ah, isso vai ser bom. Todo mundo já estava sentindo isso. Square não recebeu absolutamente reação nenhuma. Os instintos dele começaram a gritar na mesma hora. Ih! Ele está frio demais. Será que eu já estraguei tudo? Droga! Por que ele está me olhando como se eu fosse algum inseto que encontrou no chão? O silêncio que veio em seguida foi dolorosamente alto, e o constrangimento no ar parecia pesado bastante para sufocar até um dragão. Alan tentou entrar no meio e aliviar a situação antes que piorasse. Ei, você está sendo rude demais. Namin assentiu de leve, observando tudo com uma diversão seca. Esse cara com certeza está levando gelo. Lioyon soltou um suspiro entediado, quase soando ofendido com tamanha cara de pau. O que esse cara comeu para ficar tão audacioso assim? Square congelou no lugar, claramente sem saber o que fazer a seguir, e então por fim forçou uma resposta trêmula. Me desculpe. Eu me empolguei demais e peguei sua mão sem pensar. Granfell franziu a testa, mas não porque estivesse bravo. Eu estou com tanto sono. Mesmo assim, Square ficou tenso, se preparando para o pior. Permita-me me apresentar direito. Eu sou Square, rank 7 no ranking individual e Guild Master da Second Sun. Mas, a essa altura, Granfell já tinha parado de ouvir. Sua visão começava a embaçar nas bordas. Isso é porque eu usei magia demais? Faz sentido. Eu destruí um castelo, fiz um ritual de purificação e ainda fui arrastado por toda essa palhaçada. Do nada eu estou exausto. Se eu ficar aqui por mais tempo, vou dormir em pé. Preciso acabar com isso rápido e achar uma cama agora. Granfell ignorou completamente o ranqueiro e se virou de novo para o rei. Lord Akuna, rei de Takuna, esperou sem nem respirar, preso a cada palavra. Granfell falou com autoridade e calma. Eu tenho uma proposta para você. No instante em que essas palavras saíram da boca dele, todos ao redor prenderam a respiração. Até os espectadores online ficaram congelados na ponta da cadeira, presos naquele momento e esperando para ver o que aconteceria em seguida.
Enquanto isso, Square ficou ali completamente esquecido, como se já tivesse sido apagado da cena. Já os executivos e repórteres pareciam prontos para devorar aquele drama como abutres famintos. Na sede da Berserker Guild, a notícia sobre o pedido de reconstrução de Yusha piscava em todas as telas do prédio. Mas, de algum jeito, a manchete que estava em primeiro lugar nos trends era bem mais simples. Square sendo ignorado na cara dura. Lioy e uma das integrantes da guilda já estavam rolando no sofá, rindo tanto que mal conseguiam respirar. Um subordinado do lado de Ben Lucy entrou carregando lanches. Trouxe o sorvete, disse ele casualmente. Então lançou um olhar para o cara lendo o jornal e franziu a testa. O que está acontecendo aqui? Por que aqueles dois estão rindo igual dois malucos? O homem com o jornal respondeu sem nem se dar ao trabalho de levantar os olhos. Ah, provavelmente eles viram a notícia de que o Square levou um belo gelo. Os olhos do subordinado se arregalaram na hora. Espera, o quê? A história da humilhação pública de Square já tinha se espalhado como fogo. Em todo lugar onde as pessoas ouviam isso, elas riam. Ninguém estava deixando ele esquecer. O subordinado soltou uma risada nasal rápida. Bem feito. Então ele também entrou na risada, enquanto o cara com o jornal comia seu sorvete calmamente como se nada no mundo pudesse incomodá-lo. Pela guilda inteira, o som da zombaria ecoava de sala em sala. A vergonha de Square já tinha virado assunto quente nos fóruns. De volta à cena, o clima virou completamente quando alguém de repente puxou outro para um abraço enorme de urso. Lioy caiu na gargalhada, alta e sem freio. Eu consegui! Ele bagunçou o cabelo do irmão mais novo com força, sem conseguir conter a alegria. Namen, você mandou demais. Você é mesmo meu orgulho. Eu não acredito que você realmente ativou a missão para reconstruir Yusra. Ele estava tão feliz que continuava falando sem parar. Namen sorriu daquele jeito humilde e modesto dele. Eu só segui sua liderança, irmão. Então Grandfell Cloud RPG Romeu se inclinou para mais perto, com um brilho brincalhão nos olhos. Deixa eu roubar só um beijinho. Naman recuou na mesma hora. Nem pensar. A intensidade absurda daquela broderagem estranhamente afetuosa fez os outros membros da guilda quererem se enfiar no buraco mais próximo e sumir. Por que o analista está sorrindo igual um lunático completo? Sussurrou um membro. Outro respondeu baixinho, lendário nem começa a descrever isso. Este é o primeiro reino a se manifestar desde que Arcana se fundiu com a realidade. As recompensas escondidas nele, ele fez uma pausa de efeito, ignorando a comédia constrangedora que ainda rolava ali perto. Estão além de qualquer coisa que a sua mente mortal sequer consegue imaginar. Isso trouxe a equipe de volta ao foco. Todas as guildas já estavam desesperadas para construir algum tipo de relação com o rei de Yusha. Até Squall tinha jogado o orgulho fora por uma chance mínima. Vocês estavam vivendo debaixo de uma pedra, murmurou alguém. Yusha não é só um reino. Isso é uma atualização de nível nacional. É o santo graal com que todo viciado em Nevelin Mana sempre sonhou. Yusha era famosa pelos recursos infinitos e por um potencial de crescimento absurdo que parecia rir da lógica. Era um paraíso onde os monstros davam quantidades insanas de experiência, e cada rumor fazia tudo parecer ainda mais inacreditável. Ajude a reconstruir o reino, e um título pode ser seu. Em pouco tempo, o mundo inteiro já tinha entrado em frenesi total de mana recap atrás de Granfull Cloud RPG Romeu e Lioyo. Por favor, deixem a gente participar da reconstrução de Yusha. Nossa guilda fica logo aqui perto. Somos especialistas em trabalho de escavação. As vozes foram se empilhando de todos os lados. Lioy, onde você está escondido? Então a multidão veio arrebentando pelas paredes já rachadas, soltando ainda mais entulho e fazendo poeira e destroços caírem por toda a parte. Grandfell Cloud RPG Romeu saiu para encarar aquilo, mas por dentro Lioy estava gritando em puro desespero, eu já cansei disso tudo. Ele espiou lá fora por um segundo e entendeu a verdade na hora. Ele estava encurralado. Não tinha como escapar dos fanáticos cercando o lugar. Talvez o laboratório na Torre Mágica seja o único lugar seguro que me restou,
pensou ele com amargura. Então, bem quando pensava no próximo passo, uma cortina de cachos longos caiu do teto e chamou sua atenção. Jessie apareceu numa pose completamente impossível para a gravidade, pendurada de cabeça para baixo como um morcego enquanto o cabelo comprido dela quase varria o chão. Ela sorriu como se aquela fosse a entrada mais normal do mundo. Estive esperando por você, Lioy. O rosto de Granfell Claude Arpeggio Romeu continuou completamente de pedra, mas por dentro a alma de Lioel praticamente saiu do corpo. Um fantasma no meu escritório particular? Não, de jeito nenhum. Esse comportamento precisava ser corrigido imediatamente. Uma saudação aristocrática adequada exigia graça, ordem e o mínimo de dignidade humana. Passo 1. Remova o adereço da cabeça na presença dos mais velhos. Passo 2. Coloque as mãos arrumadas ao lado do corpo. Passo 3. Faça uma reverência limpa e perfeita de 90 graus. Passo 4. Pergunte educadamente como a outra pessoa está em vez de despencar do teto como alguma criatura amaldiçoada. Jessie tentou copiar a pose e acabou parecendo uma marionete quebrada com as cordas soltas. Granfell Claude Arpeggio Romeu ficou ali sem palavras, mantendo sua expressão nobre enquanto gritava por dentro, eu só quero dormir. Ele soltou um suspiro cansado. Não tenho chá para oferecer, mas sente-se. Agora que um pouco de ordem foi restaurada, fale. Jessie se sentou, com os olhos cheios de preocupação. Você está bem? A batalha no arquipélago. Com certeza isso deve ter cobrado um preço enorme de você. Eu pareço bem? Os pensamentos de Lioy estavam meio enterrados numa névoa de exaustão. Diga logo o que você quer, disse Granfell Claude Arpeggio Romeu, lutando contra a vontade de desabar ali mesmo. Jessie começou imediatamente uma explicação em ritmo acelerado. Eu analisei sua magia, e você dominou completamente a trindade de exploração, interferência e manifestação. Granfell Claude Arpeggio Romeu esfregou as têmporas, sentindo o dia se arrastar para sempre. Jessie continuava tagarelando empolgada. Você até debateu novas teorias com o próprio Tower Master. Master Marcelo chamou você de um talento que transcende gerações. Mas a essa altura, a consciência de Granfell Claude Arpeggio Romeu já estava apagando rápido. Seus pensamentos voltaram para o pecado da ganância. Como um demônio tão poderoso não conseguiu reconhecer seu inimigo natural, a única existência que deveria aterrorizá-lo mais que tudo? Um Demon Hunter. Enquanto isso, a voz de Jessie virava só ruído ao fundo. Então aquele poder que você usou, era alguma forma avançada de magia? Perguntou ela por fim. Então ela parou. O silêncio tomou conta da sala. Lioy, o herói do dia, já tinha desabado em um sono profundo e impiedoso. Jessie piscou surpresa, finalmente percebendo que ele realmente tinha chegado ao limite e simplesmente apagou onde estava sentado. Até dormindo, sua testa continuava levemente franzida, como se o peso de tudo que ele suportou ainda se recusasse a deixá-lo em paz. Ela subiu silenciosamente na mesa e, com uma gentileza incomum, afastou as mechas bagunçadas de cabelo dos olhos dele. Então, de repente, os olhos de Granfell Claude Arpeggio Romeu se abriram num estalo, atingidos de uma vez pelo peso brilhante do sol da tarde entrando no quarto. Será que tudo aquilo foi só um sonho? A janela de Rankin ainda estava ali, como prova incontestável de que tudo realmente aconteceu. Ele piscou devagar, ainda meio perdido na névoa do sono. Em que momento exatamente eu apaguei? Ele nem conseguia lembrar o instante em que sua consciência cedeu. Um pequeno bilhete tinha sido deixado com cuidado sobre a mesa. Voltarei mais tarde. Seu cabelo está ficando bem comprido. Então o cansaço realmente tinha sido tão sério assim. Ele de fato apagou bem na frente de uma visita sem nem perceber.